Oi, gente. Leila aqui de novo falando. Eu contei no outro vídeo do desafio, né, uma parte da minha história, mas eu achei interessante contar também a minha história completa, né, porque eu acabei falando muito assim do período do ano e não contei para vocês como foi que eu cheguei até aqui. Apesar do Balé Online já ter essa história completa de outras oportunidades que eu tive, de qualquer forma, eu autorizo também o Balé Online, mais uma vez, divulgar essas imagens. Então, minha história com balé, eu fazia balé quando era adolescente, mais ou menos por volta ali dos 13, 14 anos. Mas aí chegou um momento que eu tive que sair do balé, que meus pais falaram que não tinha condição de pagar as duas coisas ao mesmo tempo, o inglês ou o balé, e aí na época acabou se decidindo eu sair do balé para fazer inglês. E eu fiquei boa parte depois desse período, sempre assim, com uma certa saudade, né? Sempre que eu ouvia alguma música clássica, ouvia algum vídeo de balé, que minha mãe era muito clássica, sabe? Ela gostava muito de escutar música clássica. Ela tinha muitos CDs de Chopin, de Tchaikovsky, e de vez em quando a gente escutava isso em casa. E toda vez que eu escutava, eu chorava. Era uma coisa que me dava muita saudade. Até que eu decidi que eu não vou escutar mais música clássica, porque isso está me causando mal. Então eu fui seguindo minha vida, né? Fiz o ensino médio, fiz a faculdade, escolhi ser biomédica, por opção mesmo, assim. Houve outras uma certa indecisão, né, para escolher minha profissão, mas eu escolhi ser biomédica. Na época em Recife não tinha curso para dança. E até porque também, mesmo que tivesse, talvez eu nem cogitasse a possibilidade de fazer, né? Porque existe um certo preconceito em relação à dança, né? E preconceito no sentido de que você não é uma profissão muito almejada, quero dizer. Então eu fiz biomedicina, terminei minha faculdade por volta ali do ano 2000, fui fazer mestrado e passei em 2 concursos públicos. Em 2005 eu passei no concurso que eu trabalho no estado, né, agora atual, que é o mesmo emprego atualmente. E em 2005 eu fazia pedalada. Eu pedalava com meu marido, que na época era meu namorado, e também com meu pai. E então era minha atividade física, assim, porque eu nunca parei a atividade física, eu sempre fiz alguma coisa, sabe? Ao longo da minha vida, desde os 20 e poucos anos, eu já fiz natação, já fiz jazz, já fiz musculação, mas nunca parava em uma coisa fixa. Mas na época, em 2005, eu pedalava todo final de semana. E a gente foi numa lojinha aqui em Recife que vendia coisa de acessório para bicicleta, né? Era numa galeria, né? Num pequeno shoppingzinho, sabe? Não era um shopping não, mas era uma estrutura que tinha várias lojinhas, uma junto da outra. E aí, quando eu saí dessa loja, eu me deparei com uma lojinha chamada Ateliê da Dança. E aí, alguma coisa me chamou para aquela loja e eu fui atrás. Eu entrei lá sem saber nem o que é que eu ia fazer lá dentro. E a atendente da loja me chamou e disse: "Você deseja alguma coisa?" Eu disse: "Não, eu tô só olhando. Eu não faço balé." Aí ela disse para mim: "Mas por que você não faz?" Eu disse: "Não, porque eu tenho vergonha de voltar e eu já sou adulta, tenho vergonha de voltar para ficar com as criancinhas, né?" Na minha cabeça, a ideia que eu tinha era que se eu voltasse para o balé com aquela idade, eu iria voltar para ficar com uma turma de criança, né? Então, eu não sabia que existia balé adulto. Aí foi quando a moça me apresentou vários panfletos
panfletinhos de propaganda de escolas aqui em Recife que tinha turma de balé adulto. E eu voltei para casa com aquele desejo, né? Sem saber muito o que fazer com aquilo ali, mas assim, com aquela coisa ali mexendo dentro de mim. E paralelo a isso, eu já trabalhava lá no hospital que eu trabalho hoje. Eu comentei essa história com minha amiga, uma colega minha de trabalho, biomédica, e ela disse: ah, Leila, mas tem muitas escolas que fazem balé adulto, vai atrás, vê se tem uma que você gosta, é tão bom a gente fazer uma coisa que você gosta. Então foi ali que naquele momento eu decidi. Procurei no Google algumas escolas que fossem próximas, né, de onde eu morava, para não perder tanto tempo assim com deslocamento, porque o trânsito é muito pesado. E na época eu morava em Olinda. E então eu encontrei uma escola que fica num bairro em Recife, mas que é relativamente perto de Olinda. Ficava, eu acho que uns 20, 30 minutos de carro, mais ou menos. Então eu decidi. Voltei lá naquela lojinha, ateliê da dança, e comprei roupa de balé antes mesmo de fazer a aula presencial, porque eu já tinha botado na minha cabeça que eu iria fazer e que eu não iria sair. Então eu fui lá na lojinha, comprei colã, meia, sainha, e eu me lembro até hoje da roupa que eu escolhi. E fui fazer essa aula, só tinha eu de aluna, era uma turma que estava começando. E eu fiz essa aula com um professor super simpático, que até hoje a gente tem contato pelo WhatsApp. Ele hoje mora em outro país, mas até hoje, assim, é um super amigo, sabe? E a gente tem contato. Então, aquela turminha foi crescendo, foi entrando outras pessoas, e a gente fez amizade, e isso foi em 2005, né? Em 2005, mas eu nunca tinha dançado. Eu sei que eu fui para as pontas com um ano, mais ou menos um ano e meio de aula. Ele me botou nas pontas, sempre muito admirado com a história do meu pé, né? Meu pé sempre chamou muita atenção em qualquer lugar que eu fui, em qualquer escola que eu fosse, sempre o que mais chamava a atenção das pessoas era o meu pé. Ele me botou nas pontas, mas eu não cheguei a dançar, certo? Eu fui dançar pela primeira vez em 2009, dancei nas pontas em 2009, depois que eu tive bebê, né? Eu casei em 2007 e tive neném em 2009. E assim, fiz aula até mais ou menos em 7 meses de gestação, com buchão. Aí parei ponta porque eu não tinha segurança de fazer ponta com barrigão. Mas fiz as aulas normalmente. Mais ou menos com 7, 8 meses, a escola entrou em recesso, porque coincidiu com o mês de janeiro, e aí eu não voltei mais, porque já estava muito perto de ter o meu filho, né? E fiquei ainda 3 meses parada, só com o bebê, né? Porque eu era muito novinho e eu tive cesárea. E a médica não me autorizou a voltar antes, ela só me autorizou a voltar depois de 3 meses da cirurgia. Então, quando eu voltei com aquela sensação, a barriga muito flácida, apesar de eu ser magrinha, eu perdi peso rapidíssimo, eu ganhei muito peso, mas eu perdi peso muito rápido, mas fica os músculos, né, fica tudo muito mole, muito flácido, principalmente a barriga, uma sensação ruim. Eu sempre fui muito vaidosa, mas aí eu voltei para o balé e recuperei tudo isso e voltei para as pontas. Então, mais ou menos em 6 meses, eu comecei a ensaiar a coreografia já para o final do ano e consegui dançar, assim, com muita dificuldade, porque ainda não estava com o corpo legal, né? E como assim? As aulas eram muito boas, eu gostava muito do professor, mas naquela época eu não tinha essa noção, né, de consciência corporal. Então, assim, tudo era muito difícil para mim. Eu fui para as pontas, mas eu nunca consegui controlar meu pé, entende? Porque
ele é muito... Eu tenho um alongamento muito bom de tornozelo, mas era difícil para mim ficar na ponta, porque eu não conseguia, e não consigo até hoje, na verdade, controlar muito meu pé. Então, enfim, eu consegui dançar em 2009 na ponta, dancei em 2010 na ponta, e depois disso eu mudei de escola, mas sempre com o bebezinho, eu levava ele para os ensaios, no começo, né, logo no primeiro ano eu levava ele para os ensaios, ele ficava lá no bebê conforto, dormia, e assim foi um período muito bom, de uma experiência muito boa de ser mãe e bailarina, né, e biomédica. Foi uma experiência muito boa que eu me lembro até hoje, assim. Então, mas assim, as coisas começaram a ficar muito difíceis. Eu mudei de escola, procurando sempre melhorar. Eu peguei professores muito bons, né? Uma professora muito boa, na verdade. Tecnicamente falando, ela tinha um potencial muito bom. Mas essa escola, ela era muito voltada assim para a companhia. E eu peguei uma turma que era mista, então tinha muitos adolescentes e tinha também adultos, mas a professora acabava dando mais atenção aos adolescentes. Isso aí já por volta de 2013, 2012, 2013 mais ou menos. Então assim, eu me sentia muitas vezes muito isolada, sabe? Eu não estava conseguindo pegar gosto pela aula, porque era um sacrifício que eu fazia de sair, levar meu filho na casa da avó, porque eu não tinha quem deixar ele, que meu marido trabalha em outro estado. Então eu passava a semana só com meu filho e não tinha quem deixar meu filho para ir fazer aula de noite. Aí eu passava o dia todo trabalhando, pegava ele na escola, levava para casa da minha mãe ou da minha sogra para ficarem com ele e poder fazer aula. E isso assim gerava assim era muito cansativo, sabe? Porque pegava muito trânsito, tanto para ir quanto para voltar. Eu chegava na escola muito acabada, morta de cansada, mas aquele sacrifício que eu fazia, ele valia a pena até certo ponto. E aí chegou um momento que eu achava que não estava mais valendo a pena, porque eu não estava recebendo a atenção da professora, não estava mais sendo corrigida, e eu estava ficando muito cansada. E eu não estava vendo evolução na minha dança, então eu comecei a me abusar, a me chatear. Aí quando eu tomei a decisão de sair em 2014, aí foi quando eu parei o balé em 2014 e fiquei de 2014 até 2018 fazendo só pilates. Então ali no pilates era bom, porque eu tinha um horáriozinho de tarde, eu já saía, o pilates tinha turma à tarde, o balé não tinha, né? Geralmente o balé adulto só tem à noite. Então, quando eu voltei em 2018, eu resolvi voltar de todo jeito, consegui encontrar uma escola que dava aula aos sábados e fui fazer. Mas também sentia falta de algo para complementar essas aulas do sábado. E aí foi que minha história se cruzou com o balé online. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi ter feito a inscrição nesse curso. Na época era a Semana do Descomplicando o Balé. E eu assisti aquela semana, apesar de eu já ter uma carga, um conhecimento básico do que era o balé, aquilo ali me despertou para um mundo novo, né? O que ela trabalha ali, quando ela falou daquelas síndromes, eu me identifiquei perfeitamente, porque eu me sentia realmente um patinho feio. Quando ela falou de consciência corporal, aquilo ali realmente despertou um mundo novo para mim. E eu pensei, isso é possível, e é possível melhorar, né? A minha dança, a minha técnica. Então eu resolvi entrar pensando em complementar. E aí eu pensei assim, eu posso fazer aula no meu horário, no período que eu tivesse mais livre, né? Coordenar isso com meu filho sem precisar sair de casa e fazer minha aula presencial no sábado. E foi aí que eu entrei. Em agosto de 2018, eu comecei e realmente eu fiz o curso todo, segui. Em um ano eu fiz esse curso, completei ele em um ano mais ou menos.
porque eu tive uns atrasos, tive umas lesões, mas eu fazia direitinho, 2 aulas por semana, certinho. Tive o apoio da assessoria, né, da consultoria de Mari pelo WhatsApp na época que eu ganhei. Ganhei também um desconto no dia de bailarinar, que eu fui em abril de 2019, e foi um dia mágico, um dia incrível, e eu venci vários medos que eu tinha de viajar sozinha, que eu nunca tinha viajado sozinha, mas assim, eu tinha medo, sabe, de viajar sozinha, não sei, assim, eu sempre fui muito agregante, sempre gostei de estar junto de pessoas, então para mim aquilo ali foi realmente um desafio, mas foi maravilhoso, valeu a pena. E aí quando eu voltei do dia de bailarinar, eu voltei lesionada, eu voltei com uma lesão no pé, mas assim, eu tive todo o suporte de Mari, ela me orientou pela internet mesmo, pelas redes sociais, e eu venci. E continuei fazendo as aulas, né? Fiz o desafio no final de 2019, fiz o primeiro desafio, conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis que até hoje a gente mantém contato. E se não fosse essas meninas, esse ano teria sido muito mais difícil de enfrentar. E esse desafio que eu tenho para dizer que, assim, eu realmente eu fui fazer pensando em 2 coisas, em conhecer mais gente, mais pessoas, né, assim, maravilhosas como as que eu já tinha conhecido, e também pensei em focar na minha graciosidade na dança e na minha musicalidade. E foi aí que eu vi Lilian fazendo os vídeos controles com outras músicas. E foi aí que eu decidi fazer a mesma coisa. E aquilo para mim despertou uma sensação de liberdade muito grande. E realmente eu fui percebendo que eu fui aperfeiçoando isso do ouvir, do toque da música e juntar isso com o movimento. Então, assim, foi realmente uma experiência incrível. Eu acho que hoje, se eu olhar meus vídeos no começo do ano e comparar com esses vídeos que eu gravei agora, eu vejo outra bailarina completamente diferente. E uma bailarina mais livre, com menos medo, com mais liberdade de se movimentar. E assim, anos-luz de diferença da bailarina que começou em 2005. Então, são 15 anos aí de história com a dança. E assim, eu esqueci de contar uma coisa. Quando em agosto do ano passado, eu fui convidada pela dona da escola. Eu comecei a me destacar com os conceitos que o Balé Online me passava, eu comecei a me destacar dentro da minha turma do sábado. E aí a dona da escola me chamou para ser professora, para dar aula para balé adulto durante a semana. E eu tive assim todo o apoio do meu marido, do meu filho. Meu filho chegou para mim e disse assim: mamãe, isso é para lhe fazer feliz, vá, que eu fico aqui. Ele tem 10 anos e ele disse: eu fico sozinho para você ir dar aula. E a gente deu um jeitinho e eu fui dar aula, pedi socorro a Mari me socorreu, me deu algumas dicas e eu abracei esse desafio, E foi um período também muito prazeroso. Eu dei aula no período de agosto do ano passado até o final. E esse ano eu já estava dando aula também, mas aí teve essa interrupção por causa da pandemia. E eu parei e agora eu tô meio sem saber se eu volto, se eu não volto, porque eu realmente fiquei muito temerosa, sabe? Eu acho que vai demorar ainda um pouquinho para eu me adaptar a esse presencial novamente. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. O vídeo ficou muito longo. Eu vou tentar diminuir ele. E eu autorizo também divulgação de partes ou todo.
desse vídeo. Um beijo para vocês. Gratidão ao Bola Online e a todos vocês pela companhia durante esse ano.